Olá, pessoal. Como a gente tinha acordado, essa aula será, sendo que essa é a NR1, eu vou inicialmente fazer alguns comentários e depois a gente vai dar a aula propriamente dita. Qual a diferença, professora? A diferença é que a aula comentada, eu vou apresentar alguns aspectos relevantes da NR1, também pode recorrer lá onde a gente também já combinou. Por favor, não buscar sites duvidosos. Recorrer sempre à Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que está justamente, que é uma escola destinada justamente a esse fim, fornecer informações, transparência para todos os prevencionistas. E aqui também a gente vai falar sobre na linguagem de prevencionista mesmo, certo? Então, vocês, a partir de agora, são meus alunos, mas também são meus prevencionistas. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês. Digo, informo, na verdade, que inicialmente será assim, somente a NR, só para a gente fazer alguns breves comentários e realmente comentar um pouco mais sobre ela, tudo bem? Então, vamos lá. Veja alguns aspectos sobre essa NR. Conforme a gente já havia visto, essa NR ela saiu no DOM desde 1978, 10 anos antes da Constituição, foi junto justamente com a portaria, foi vinculada à portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, e a partir dela veio sofrendo alterações. Percebam aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis alterações. E há também uma expectativa que haja mais ah, alguma adaptação, digamos assim. Fatos relevantes aqui a discutir. Inicialmente, essa NR, ela era, apesar de sempre ter tido como objetivo, ela ter se constituído com o objetivo de que ela é a base, né? A base geral para as outras NRs. Ora, ela é uma base que faltava muita complementação, né? Para que ela fosse o que hoje ela se propõe, que é justamente uma NR mãe, que a gente vai, prevencionista, poderá recorrer a disposições gerais, assim como o próprio título dela sugere. Mas, além disso, ela sofreu uma outra alteração, que é justamente, por falar em título, né? A outra alteração foi, antes, disposições gerais, agora, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Aí já abre aí um parênteses, né? Quando vocês pegarem essa NR para fazer a leitura de vocês, vocês vão observar que, em alguns momentos, ela está falando sobre programa de riscos ocupacionais. Ela também vai falar sobre gerenciamento de riscos sem o ocupacionais. E aí já vem uma observação sobre isso aí. Tudo que tem aqui nessa NR, mesmo que em alguns momentos vocês possam ler e não tenha ocupacionais, ou as siglas sejam gerenciamento de riscos, subentende-se vocês, como prevencionista, que é gerenciamento de riscos ocupacionais. E por que essa observação, professora? Porque, vejamos, a gente está falando sobre riscos dentro, no ambiente, na verdade, laboral. Então, se vocês tiverem. Só que dentro do ambiente laboral, a gente tem vários outros tipos de riscos: riscos financeiros, riscos sobre os aspectos gerais da empresa, financeiros, é, de, de mercado e etc. Não é o caso aqui. Sempre que estiver falando sobre riscos, gerenciamento de riscos, sempre serão aqueles ocupacionais, que são aqueles que, durante a atividade que o trabalhador está desenvolvendo, essa atividade, por sua natureza, oferece o risco a esse trabalhador ou aos trabalhadores. E aí vocês, como prevencionistas, vão sempre ter essa noção de também passar essa informação. Então, voltando aqui para a publicação,
a gente tem 6 alterações gerais, e a previsão é que para agosto desse ano também passe ainda por uma outra revisão. Essa NR ela tinha 3 páginas apenas, e justamente essa a indagação que a gente sempre fazia. Poxa, mas é uma NR que ela é para ser a base geral para todas as outras. Mas aí, de repente, na NR18 tem algumas disposições sobre alguns aspectos que não estão previstos aqui, e assim como o próprio na NR20, e assim como outras, como é que essa daqui é a primeira, se ela não está toda complementada? Não existe. A gente só o que ela trazia mais era sobre as obrigações do empregador e as obrigações do trabalhador, deixando aí uma enorme lacuna para o que ela se propõe. E aí, prevencionistas, eles foram se aprofundando. Tem uma outra questão bastante discutida, é que o próprio Brasil ele precisa se adequar, né? As instituições aqui no Brasil precisam se adequar às ISOs, a ISO 45001, certo? A 9000. E quando a gente está falando sobre, e vamos abordar um pouco mais sobre o ciclo PDCA, e aí como é que a gente se adequa se existe uma norma que é totalmente brasileira, mas que não está totalmente, não contempla totalmente essas ISOs, e se essas empresas quiserem exportar, tem que passar por um outro processo para poder que ela tenha seu próprio programa de gerenciamento de riscos e assim esteja compatível com outros países. E aí era uma coisa que sempre havia discussões, e em busca também de resolver essas situações, foi essa NR, ela passou a ser bem mais robusta. Para vocês terem uma noção, em 2019 ela tinha 3 páginas, ela passou em 2019 para 11 páginas, e agora, em 2020, mais recente, em março, ela passou a ter 16 páginas. Essas 16 páginas, elas falam, elas começaram a acrescentar muito mais, foram acrescentadas muito mais a abordagem de gerenciamento de riscos ocupacionais, situações que tinham em outros NRs, como a gente já comentou, principalmente referente à altura ou da própria Constituição Civil, ela veio para cá e, portanto, lá elas já foram anuladas, deixando o acesso também muito mais fácil para quem está indo lá buscar. Por falar em acesso, a própria NR, como vocês podem observar aqui, ela vem com um sumário, portanto, quando vocês vem até ela, você já sabe onde está o objetivo, onde tem o campo de aplicação, os anexos do que se trata, e aí ficou bem mais fácil para quem está recorrendo, quem precisa sempre recorrer. É claro que nós, todos prevencionistas, deve ter em mão sempre essa MR, ela ficou acessível a todos. Antes não, antes era contínuo o assunto, e a gente tinha dificuldade de buscar alguns assuntos mesmo. Imagine você em campo e você com aquela MR, porque vocês precisam ter elas sempre com vocês. Claro que a gente hoje tem formato digital, mas para buscar, você apresentava um certo tipo de dificuldade. Se não dificuldade, mas aumentava-se o tempo para buscar aquele assunto. Então, vejamos aí. Ela tem 9 pontos a ser observados, que inclui o objetivo, certo? O campo de aplicação, as competências e a estrutura, direitos e deveres, que é justamente aquelas obrigações do empregador e do trabalhador, gerenciamento de riscos ocupacionais, então aí, olha, vai ter um longo assunto a ser discutido, né? Um assunto que cabe dúvidas, principalmente que quando a gente chega aqui no item 1.8, tratamento diferenciado ao microempregador individual, o popular MEI, e a microempresa, e, além disso, a empresa de pequeno porte, que
tratamento diferenciado seria este? Tratando diferente essas empresas, vai haver algum prejuízo ao trabalhador? Ah, Sobre prestação de informação digital e digitalização de documentos, agora a ANR ela exige que o empregador ele passe se ele, por exemplo, se ele está confeccionando o seu programa de gerenciamento de riscos, isso, ao assumir que naquela empresa não tem-se aquele determinado risco, então o responsável vai assinar digitalmente e, portanto, ele fica responsável. Havendo qualquer outro tipo de dano ao trabalhador, esse responsável vai ser totalmente responsabilizado e vai ter que justificar por que apresentou-se esse risco. Então, isso diminui a negligência com relação ao conhecimento dos riscos. Então, você, prevencionista, vai ter um pouco mais de responsabilidade em identificar aqueles riscos e, além disso, assinar como que aquele risco tem em grau 1 ou 2, 3, 4, 5, e assim como todos os graus, né, de risco. E além de identificar, classificá-los e etc. Então, existe também a capacitação e treinamento de segurança e saúde no trabalho. E isso é muito bom, porque antes a gente sabia que existia uma lacuna enorme na nossa legislação, porque apesar da gente ter 36 NRs, a gente sabia que o que mais faltava é capacitação. Ora, a capacitação ela serve não somente para o aprendizado, mas ela também motiva ao empregador, certo? Ao trabalhador, na verdade. Ela motiva o trabalhador a desempenhar suas atividades do jeito certo. Então, e as disposições finais, né? Que é justamente como se fosse um resumo sobre o que essa NR traz para você, prevencionista, e também para o trabalhador. Sobre o objetivo, a gente vai falar o seguinte: qual é o objetivo da norma agora, então? Sem muito mistério. A primeira coisa que vocês têm que recorrer é isso aqui. Qual é o objetivo? Estabelecer as disposições gerais. Isso não mudou com relação às antigas. Mas a partir de agora a gente só vai falar nesta. Então, estabelecer disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns, as normas regulamentadoras, portanto, o que se tem em comum aqui já está estabelecido. Essas normas regulamentadoras que são relativas à segurança e saúde do trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho. E a partir de agora, então, tudo que vocês virem SST é justamente está relativo à prevenção em segurança, saúde do trabalho. Segurança, saúde e saúde no trabalho. Então, no item 1.1, ela também traz os fins de aplicação dessa norma, que é considera-se os termos e definições constantes no anexo 1. Aí vocês têm que recorrer ao anexo 1. Percebam que quando vocês iam para as ISOs, quando vocês vão recorrer à ISO, elas trazem sempre no início esses conceitos. Inclusive, agora tem conceitos sobre perigos, sobre riscos. Antes não se abordava nada disso. Aí agora a própria legislação traz essas informações para que facilite também na hora de identificar quaisquer riscos desse ou perigo que esteja ali presente na atividade laboral. Então, campo de aplicação. Vejamos aqui no item 1.2 e, na sequência, item 1.2.1. As NRs obrigam, certo? Nos termos da lei, empregados e empregadores, e vice-versa, sejam eles urbanos e rurais, certo? Urbanos e rurais. Portanto, ela abrange a zona urbana e rural. Este texto não substitui o publicado no DOC.
ele equivale àquele que está publicado no DOC. Assim, no item 1.2.11, diz o seguinte: as NRs são de observância obrigatória, pessoal, obrigatória, pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração, seja ela direta ou indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativos, judiciário, Ministério Público, que possuem empregadores regidos pela consolidação das leis de trabalho. Consolidação das leis de trabalho, e vocês observam que nessa própria NR aí tem um traço, e a gente já sabe que aí tinha uma sigla chamada CLT, que faltou, e esse é o manuscrito final. Mas aí não tem problema, a gente sabe que é a CLT. Mas vem também outra pergunta, outra dúvida, que possivelmente possa surgir aí, ou que já surgiu na cabecinha de vocês. Professora, só empregados e organizações e empregadores regidos pela CLT? Como assim? Sim, todas aquelas empresas, mesmo que públicas, que estão regidas pela CLT, como o Banco do Brasil, o Banco, a Caixa Econômica, que é uma empresa mista, as empresas que estão no regime CLT, as universidades ou algumas autarquias, como o IBAMA, que são regidas pela 8.112, elas ficam sob observância, mas não é diretamente, não se aplica porque esse regime não é um regime da CLT, ok? Apesar disso, apesar disso, a gente, de instituições, de autarquias, fazem a observação do que é a ANR. Dito isto, é preciso também reforçar que sempre há uma discussão a respeito disso. Por quê? Porque essas empresas, na verdade é assim, o patrão, que é o Brasil, desempenhou, liberou, determinou, estabeleceu toda uma legislação, mas alguns empregados, algumas empresas do patrão maior, desse empregador, não segue à risca o que se propõe, o que ele mesmo propõe. Como assim, professora? Assim, os órgãos federais, né, que é um grupo somente, um grupo num todo, eles não conseguem as mesmas leis, ou pelo menos não ficam obrigados a seguir a mesma lei que a própria empregado do Brasil, em nível federal, estabeleceu. E aí abre sempre uma discussão para essa situação, que todos os trabalhadores, inclusive de autarquias, que não estejam não sejam regidos pela consolidação das leis de trabalho, também possa passar a ser obrigado a seguir essas regras, né? Falando em regra, segue-se, porém não é obrigatório, certo? Em regra, segue o que se propõe ao Ministério do Trabalho, mas Ministério não, Secretaria, né? Agora Secretaria do Trabalho, ou o Ministério da Economia, mas não se tem em lei. É só essa observação. Então, no item 1.2.1.2, podem observar aí, cabem também nos termos previstos em lei aplicar-se o disposto nas NRs às outras relações jurídicas. Como assim? Eu posso, eu devo, o que se tem aqui na NR, trazer para essas relações do trabalho, quando ela estiver no meio, nas relações propriamente ditas jurídicas, ok? Então, serve como lei, certo? A observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento. É o que a gente falou, não desobriga. Porém, também não está obrigado e, por isso mesmo, há sempre uma discussão referente a isso. Com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários nos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. E aí a gente também faz uma grande observação.
Do que se trata isso, professor? Ora, a NR18, ela diz o seguinte, um exemplo, que o banheiro, o local disponibilizado para os trabalhadores da construção civil deve ter um afastamento, uma distância de pelo menos 150 metros. Em algumas regiões, isso é super válido, mas vamos pensar um pouco mais. Numa região que é muito quente, talvez na capital do semiárido, como Mossoró, quando o local de trabalho está a 150 metros de distância para o banheiro, imagine que esse trabalhador que bebe muita água precisa usar várias vezes o banheiro, e aí esse distanciamento todo de 150 metros torna-se inviável, completamente inviável. Aí o que a ANR está afirmando também, isso é um exemplo, mas é que deve ser observado, né? Deve ser observado. Por quê? Porque não desobriga as organizações do cumprimento das disposições que os estados, né, os municípios disponibilizam, certo? Disponibiliza. Então, por exemplo, em Recife, né, no Pernambuco, essa distância é menor do que a própria NR. Assim, se você estiver, mesmo que você esteja de acordo com a NR, é obrigação do empregador fazer a observância do que se propõe, certo? Nos estados e nos municípios. Porque, mesmo seguindo as NRs, se não estiver em acordo com o que se propõe, o que está estabelecido no município e do estado, ele também, ainda assim, pode ser autuado. Então, vejamos mais um pouco. Dito isso, a gente vai dar uma pausa e para falar sobre competências das estruturas, porque é um assunto que, na verdade, é somente de apresentação dessas estruturas que compõem ao, ao sistema, né? A Secretaria do Trabalho, na verdade, que também ficou denominada por STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que é a CIT, tá? Não esqueça que a escola é uma outra coisa, que também já no caso, um órgão dependente da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, e aí causa uma confusão, toda essa hierarquia, nova hierarquia, em que foi estabelecida, né? E é bastante recente ainda, né, também. Então, a gente volta a seguir. Espero você.